Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o culto de hoje com oração. Oremos. Senhor nosso Deus o Pai, Deus maravilhoso, todo-poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, nos colocamos diante de Ti com reverência, corações quebrantados e sabendo que o Senhor não nos despreza a nossa oração e clamamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe na leitura da Sua palavra, falando conosco em nosso coração, desvendando de nossos olhos tudo aquilo que nos impede de ver as maravilhas da Tua lei, colocando amor e temor em nosso coração por Ti. Nós Te louvamos porque o Senhor nos fez nova criatura, nos deu nova vida e nos guia para o céu, Senhor Deus, para estarmos contigo na glória, um lugar que será eterno, será para sempre, onde muito nos alegraremos. Abençoa nesse culto, abençoa todos que estão a cultuar junto com a gente ao Senhor. O Senhor conhece os corações, as necessidades, as tristezas, as angústias e também as alegrias, ó Pai. Que o Senhor console e conforte cada um, abençoe cada um conforme aquilo que é necessário, conforme o beneplácito de Sua vontade. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua palavra ao abrir a boca aqui. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro um aviso, um alerta, como sempre. Hoje o alerta nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15. Qual é o alerta de hoje? É que muitos carregam debaixo do braço as suas Bíblias, sobem em púlpitos, pregam e falam: Jesus disse isso, Deus diz aquilo, é assim, é assado, usando a Bíblia. Mas, às vezes omite-se ou estica-se a palavra, perverte-se a palavra que realmente está escrito ali, tira do contexto, não é? Mas veja só, 1 Coríntios 15, versículo 1 mesmo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém. O Evangelho. Paulo havia pregado e ensinado o Evangelho para esses irmãos lá em Corinto, e ele explica até o que é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é a palavra de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a muitos irmãos, os quais ainda viviam até naquele tempo. Então ele fala que ele pregou o Evangelho e fala o que é o Evangelho. O Evangelho é o único meio de salvação que nós temos, da salvação da alma, que é o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando, vencendo a morte ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E toda religião, toda pessoa que prega alguma palavra, seja uma seita aí afora, que pode até estar com a Bíblia na mão, mas não prega este Evangelho, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, e sem isso não havia como sermos salvos, e que ele ressuscitou vencendo a morte ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Qualquer religião que não prega isso, esse meio de salvação, esse Evangelho, é uma religião mentirosa. E mais, a própria palavra do Senhor chamará de maldito. É maldito todo aquele que perverte a palavra de Deus, que perverte a Bíblia, para pregar as suas próprias ideias. Veja só, não sou eu que digo, está na palavra. Gálatas 1, 8. Diz assim: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Pode ser um anjo vindo do céu, que te mostrar uma outra palavra, que não seja este evangelho que nós lemos em 1 Coríntios 15, versículo 1, 2, 3, 4, que seja anátema, significa que seja maldito. Se aparecer um anjo. Tem várias religiões aí fora que dizem que um anjo apareceu para o fundador dessas religiões.
mas não ensinou desse evangelho único, esse evangelho que Deus nos entregou. O evangelho é tão precioso que diz, lá nas cartas de Pedro, diz que os anjos anelam, eles desejam ouvir do evangelho. Mas enfim, é um alerta para os irmãos. Concentre-se nessas duas passagens. Gálatas 1:8. Nada que vá além do evangelho. Se vai além do evangelho, é maldito, é amaldiçoado. E 1 Coríntios 15, o evangelho o meio de salvação é Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Amém? Então você pergunta, quando alguém vier na sua casa querer falar de religião, você vê se o evangelho dela é esse evangelho de Cristo. Se não é, você já sabe que é uma religião de maldição, mal vista aos olhos do Senhor. Deus abençoe cada um que está ouvindo com este alerta. Vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, eu quero insistir que os irmãos amem e busquem conhecer a Deus. Os crentes, os cristãos, é aquele povo que diz que conhece a Deus, não é? Só que há duas formas de conhecer-se a Deus. Lá no livro de Jó, já no último capítulo, 42, se não me engano, ele diz: eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu conheço de ver. Então você pode conhecer a Deus, né, apenas de ouvir falar. Ou pode conhecer o Senhor da sua experiência com Ele. E essa é a melhor parte, conhecer a Deus da sua experiência com Ele. O povo de Deus, os crentes, devem conhecer o Senhor não de ouvir falar, mas conhecer porque convive com o Senhor. Conheça o Senhor. E você vai conhecer, assim, os atributos que o Senhor tem. Hoje nós vamos falar de um dos atributos em específico, que é a consolação que o Senhor nos traz. Mas conheça o Senhor. Conhecer traz confiança. Por exemplo, se a esposa pede ao marido: empresta o celular, o que o marido faz? Empresta. Eu conheço, eu confio. Se ela pedir empresta o carro, claro, empresto. Eu conheço, eu confio. Se ela pedir empresta o cartão de crédito, aí já a gente confia. Com Deus também. Quando nós conhecemos o Senhor, não importa as circunstâncias. Eu não preciso olhar para as circunstâncias. Eu olho para o Senhor, eu confio no Senhor, eu conheço o Senhor. Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo. Uma palavra até para motivar os irmãos. Não se preocupa não com essa pandemia, tudo que tem acontecido. Por quê? Porque nós vamos olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Eu não sei o que vai acontecer, as circunstâncias mudam, mas o Deus não muda. Deus eu conheço, eu sei o que Ele vai fazer. Então, quando a esposa pede a chave do carro emprestado, eu não preciso perguntar o porquê. Eu não sei as circunstâncias, mas eu conheço ela. A mesma coisa com o Senhor. Você conhece o Senhor, não precisa conhecer as circunstâncias. Conheça o teu Deus, não de ouvir falar, mas realmente da sua vivência, da sua experiência. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 24, lá no versículo 67. Deus das consolações. Gênesis 24, versículo 67, diz assim: Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Isso. Isaque foi consolado com Rebeca, a sua nova esposa, após a morte de sua mãe. Se você ler lá o capítulo 23 de Gênesis, você vê que a mãe de Isaque, chamada Sara, havia falecido, e Abraão, pai de Isaque, eles haviam sepultado ela, e Isaque ficou muito triste por sua mãe, mas que ele foi consolado quando casou-se com Rebeca, não é? Mas essa consolação foi consolação que veio apenas por meios humanos para aliviar a dor que ele sentia pela mãe que ele perdeu? Não. Essa consolação que ele teve foi uma santa consolação. Foi consolação vinda do Senhor. Não foi uma consolação que era como ele... Às vezes nós nos conformamos com a situação e acabamos por nos consolar,
dessa forma, não é? A gente se conforma com aquilo, não vai mudar, é assim mesmo, e a gente se sente consolado. Mas não é essa a consolação que o Senhor traz. A consolação que o Senhor traz na nossa vida é muito mais do que nós apenas nos conformarmos por um convencimento da nossa mente, por um convencimento de nossa lógica. A consolação do Senhor é uma satisfação que Ele coloca lá em nossa alma. E mesmo nessa passagem de Isaac, ele foi consolado tendo uma esposa, e isso era um presente, era um consolo de Deus na vida dele. Olha só, lá em Gênesis 24 mesmo, no comecinho ali, né, do 1 ao 4, Abraão, ele pede para um servo dele ir jurar em nome do Senhor que ele iria buscar uma esposa para o seu filho. E aí lá no versículo 4 diz: Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Isso. Então eles juraram em nome do Senhor que ia tomar uma esposa para Isaac. Lembra que Isaac estava triste lá por causa da mãe dele. Aí no versículo 7, o que acontece? O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então veja, a esposa que esse servo de Abraão ia buscar não era qualquer mulher, não era qualquer esposa, mas um anjo do Senhor precederia esse servo e ele acharia a esposa. Lá no versículo 12, né, depois que o servo sai, quando ele vai sair para buscar, em busca de uma esposa para Isaac, diz assim: E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Então ele clama a Deus, ele precisava achar a esposa para Isaac e ele pede ao Senhor que usasse de misericórdia para que ele achasse essa esposa. E lá no versículo 21, O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. isso. Então, após eles jurarem em nome do Senhor que ia atrás de uma esposa, após eles ficarem sabendo que um anjo precederia ao servo para mostrar a esposa, após o servo orar, clamando ao Senhor que fosse benigno para com ele, então ele encontra uma moça e aí ele ficou lá esperando, olhando a moça para ver se essa era realmente a moça que o Senhor havia trazido para Isaac. Lembra que Isaac estava como? Triste, em luto por sua mãe que havia falecido. E de fato, versículo 26. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Até o 27 também. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Exatamente. Então, após jurar, após Abraão explicar que um anjo precederia, após o servo orar, após ele observar se aquela mulher era a resposta de oração, então, por fim, sendo ela realmente indicada por Deus, ele se prostrou, lá no versículo 26, e adorou ao Senhor. Era ela. E aí, depois disso, a gente chega lá no versículo 67, que diz: quando Isaac encontrou-se com Rebeca, tomou para si, e ele foi consolado com Rebeca pela morte de sua mãe. Rebeca foi um consolo divino, foi a santa consolação do Senhor na vida dele. Deus usou de dar uma esposa para Isaac, para consolá-lo da tristeza, da angústia que ele tinha. Tá vendo? Não foi algo meramente humano, foi de Deus na vida dele. E quando a gente fala em consolação, vem várias outras palavras juntas, né, em nossa mente. Vem refrigério, como está lá no Salmo 23, refrigera-me a alma, não é? Traz aquela consolação, é o alívio, o socorro, o descanso para a nossa alma. Tudo isso está ali implícito em consolação, refrigério, socorro, descanso, o restabelecimento da alegria. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele é um Deus da consolação, que restabelece a alegria, que nos socorre, que nos dá descanso, que refrigera a nossa alma.
que cura as feridas, sejam elas espirituais, físicas, qualquer forma que seja, né? O Senhor cura as feridas cruéis que nós temos, o sofrimento, a dor, a aflição. Ele traz de volta a satisfação que nós necessitamos em nossa vida. Deus é um Deus de consolações. E um exemplo é esse. É o exemplo de Isaac. Não era apenas uma esposa. Era um santo consolo, a santa consolação na vida de Isaac. E nós somos consolados pelo Senhor em ao menos mais 3 formas. 1, pelo próprio Deus Pai. 2, por Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. 3, pelo Espírito Santo. E por tudo o que vem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como, por exemplo, a própria Palavra de Deus. Nós somos consolados pela Bíblia, por lermos, por conhecermos, por ouvirmos de uma pregação completamente baseada e fundamentada nas sagradas Escrituras do Senhor. Nós somos consolados por ela. Veja, espero que Deus console seu coração enquanto você ouve estas palavras. Romanos 15, versículo 4, diz que: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A fé não vem pelo ouvir e ouvir da pregação, da palavra, não é? Necessitamos estar em contato com a palavra de Deus, ler todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias, devore as palavras do Senhor. Porque é por elas que nós somos consolados no momento da dificuldade, da angústia. Nós somos consolados. E mais que isso, nós nos fortalecemos na palavra do Senhor quando tudo vai bem, e lemos e aplicamos o coração em meditar a palavra de Deus. Nós somos fortalecidos. E quando vem o dia da dificuldade, nós bem estamos fortes e firmados no Senhor para atravessarmos o dia da dificuldade. Né? Como os dias de hoje que nós temos passado. A gente sabe, várias pessoas nessa quarentena, em espaços pequenos, começam a brigar. E nós devemos ser consolados pelas Escrituras. Não precisa brigar. Precisa ler a palavra de Deus para obter calma e consolação, alívio, que esses dias difíceis vão passar. Consolação nas Escrituras de Deus. Leia. Começa a ler hoje. Se você não tem o hábito de ler todos os dias a palavra de Deus, começa hoje. Pelo menos um versículo por dia. Comece hoje. Mas tenha um objetivo de ler ao menos um capítulo por dia. Ou às vezes, olha, até muito mais. Você sabia que você precisa de, em média, 70 horas para ler a Bíblia toda? Se você sentasse ali e lesse por 10 horas por dia, em 7 dias, uma semana, você acabava de ler a Bíblia toda. Não é? Às vezes, eu já fiz o teste, você senta para ler o Evangelho de Marcos, por exemplo, que é um pouquinho menor. 1h30, 2 horas, você lê o Evangelho de Marcos inteirinho. E muitas cartas, as cartas que Paulo escreve, por exemplo, elas não foram dadas para serem lidas um versículo, fechar e ir embora para o serviço. As cartas eram escritas para serem lidas de púlpito para todos e eram lidas inteiras. Então sente, desfrute, ame esse momento com Deus, de se sentar e ler as Escrituras. Leia. 2 Coríntios mesmo, a palavra consolação aparece tantas vezes. É Deus da consolação, a palavra da consolação, o Senhor Jesus que traz consolação, as consolações no meio das aflições. Tantas vezes aparece, leia 2 Coríntios, a palavra consolação em 2 Coríntios. Mas o fato é, nós somos consolados pela palavra do Senhor, somos animados na fé. Quem não conhece aquele versículo, João 16:33? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não fortalece a alma, não renova a esperança, não renova o vigor no Senhor, a esperança que nós temos nele, a paciência de saber que vai passar esses dias difíceis, não é? Amém. O Salmo 119, no versículo 50, também menciona como nós somos consolados pelas Escrituras Sagradas, a palavra do Deus vivo.
Salmo 119, o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Tua palavra me vivifica. Às vezes a gente está lá desanimado, procurando como vai assistir um vídeo motivacional. Não, para de besteira, de baboseira. Vai ler a palavra de Deus, crente. Está faltando vigor na alma. É Jesus Cristo, o bálsamo do Senhor Jesus para nós. É a sua palavra me vivifica. Isto é o que nos consola. Salmo 19, 50. O que me consola é isto, que a tua palavra me vivifica. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer que Deus é o Deus das consolações. Deus é o Deus do conforto nas horas da dificuldade, nas horas da tempestade em nossa vida. 2 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. Pai de misericórdias, Deus da consolação. Não é maravilhoso saber que Deus é um Deus de consolação? Mas lembre, você sempre tem a escolha de apenas ouvir falar e saber que Deus é um Deus de consolação, apenas de ouvir falar, ou você pode entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, fazer dele de fato o Senhor da sua vida, você é escravo do Senhor Jesus Cristo, e você conhecerá o Senhor que é o Senhor de toda consolação para a nossa alma. Não apenas de ouvir falar, mas de conhecer, dos seus olhos verem, de você viver as consolações e poder contar. Eu sei, nós sabemos, nós poderíamos contar algumas consolações que o Senhor já nos deu em nossa vida. Por exemplo, quando o nosso filho nasceu, estávamos passando por tanta coisa e quando o nosso filho nasceu, foi um consolo do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, trouxe tanta alegria. Foi muito maravilhoso e é maravilhoso ainda. Esse é um exemplo. O versículo 7. Aliás, vamos ler 2 Coríntios 1. Nós lemos o 3. Vamos ler até o 7. E repare quantas vezes aparece a palavra consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém. Além do Senhor ser um Deus que consola a nossa vida, a nossa alma, nós vemos também que Ele deixou nas Escrituras os exemplos, o testemunho de quando nós somos consolados por Deus. Lá no versículo 6, Paulo falou que se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, o que ele passava na vida dele era também para trazer consolação, conforto para os demais irmãos. Saber que nós sofremos neste mundo, é verdade, a gente se conforta com isso, né? Jesus disse, nós acabamos de falar, no mundo tereis aflições. Paulo sofreu aflições, muitos outros crentes na história, cujos nomes nem foram registrados, mas o sangue foi derramado, também sofreram. E isso nos conforta, saber que nós podemos e devemos ser firmes até o final da nossa fé em Senhor Jesus Cristo, porque ainda que o nosso sangue seja derramado, valerá a pena, porque nós partiremos para estar com Cristo na glória. O máximo que a morte física pode fazer conosco é nos unir em perfeição com o Senhor Jesus Cristo lá no céu. Nós somos confortados nisso, irmãos? Amém. Amém? Lá em João 20, no versículo 30, veja como nós somos consolados pela Escritura, como é importante que a gente se entregue à leitura da palavra. João 20, no versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Tudo quanto foi escrito, tudo que nós temos escrito é apenas uma parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele fez muitas mais outras coisas que não caberiam em livros nesse mundo, diz lá no finalzinho do Evangelho de João. Mas tudo quanto ele escreveu, diz aqui, que é para que, por isso que está escrito, que foi registrado, a gente possa crer no Senhor Jesus e, crendo no Senhor Jesus, tenhais vida em seu nome. E essa vida é a vida que o Senhor Jesus Cristo sempre deixou bem claro. João 10, 28. Eu vos dou a vida eterna. Eu vos dou a vida. Não é? Crendo em Jesus, por ler a palavra de Deus, alcançamos a vida eterna. Não um Jesus de ouvir falar, não um Jesus que algumas religiões pregam aí afora, mas conhecer Jesus que os seus olhos podem contemplar quando você mesmo pega a Bíblia, quando você pega a palavra de Deus e você lê por você mesmo para conhecer o Senhor. Nós somos consolados em saber que tudo quanto foi escrito para a nossa salvação. Também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 4, Lucas 1:4, Lucas explica por que ele escreveu o Evangelho. Veja. Para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Isso. Então, Lucas, escrevendo para um homem chamado Teófilo, Teófilo foi convertido, cria no Senhor Jesus Cristo, e Lucas escreve para Teófilo tudo sobre a vida de Jesus, para que Teófilo pudesse ler e ter certeza de todas as verdades que foi contada para ele sobre Jesus. E isso nos consola, saber que nós estamos firmados em palavras verdadeiras. Jesus disse que, aliás, eu esqueci agora o versículo com exatidão, mas tudo pode passar, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo não passará. Ela permanecerá. Quantos já se insurgiram e se levantaram negando, jogando Bíblias no lixo e perseguindo o povo de Deus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você sabe, por exemplo, quem é Teudas? Não. Então, porque os homens passam, suas ideias morrem, mas a palavra de Deus aí está até hoje. Teudas era um homem que tinha uma seita religiosa lá no tempo bíblico. Ele aparece no livro de Atos, no comecinho do livro de Atos, ele aparece. Teudas já ninguém lembra mais, ninguém sabe mais quem é, sua filosofia, o que pregava, não tem mais discípulos. Mas os crentes na palavra de Deus estamos aqui, mais de 2000 anos depois. E cá estamos nós, o povo de Deus. A palavra de Deus permanece, porque ela é viva, poderosa. Nós somos consolados no conhecimento da palavra de Deus. Em Lucas 2:25, diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Isso, havia esse homem, Simeão, ele esperava a consolação de Israel. A consolação de Israel, o Messias, aquele que era apontado por Deus para salvar o povo, para trazer o reino de Deus. Quem era? Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, as primeiras palavras que o Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Marcos é: arrependei-vos dos vossos pecados, porque está próximo o reino de Deus. E está mais próximo hoje. Mas o ponto é, esse homem cheio do Espírito Santo esperava a consolação de Israel. Ele esperava o Salvador, o Messias, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus é a consolação de Israel, para aqueles que aceitam, é para nós também, todos os gentios que aceitamos. Jesus Cristo é a consolação de nossa alma, de todo anseio que temos em nossa vida. E isso, somado com um versículo que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:16. 2 Tessalonicenses 2:16 clarifica ainda mais que nós somos consolados no Senhor Jesus Cristo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Veja que maravilha, 1 Tessalonicenses 2:16.
Jesus Cristo e o próprio Deus, Pai, que nos trazem eternas consolações. A consolação, maior consolação, mais nobre que nós temos e que devemos ter no Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai, é a consolação eterna, a consolação da vida eterna em Cristo Jesus, que nós estamos libertos dos nossos pecados, que nós vamos para o céu. Não há mais o que temer, não há mais morte o que temer. A morte não tem poder sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. E todo aquele que crê em Cristo Jesus e é batizado, também vence a morte e parte para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eternas consolações em Cristo Jesus, fruto da graça dele por nós, para conosco. Em Atos 9:31, nos diz, nós já vimos, consolação nas Escrituras, por ler a palavra de Deus. Nós vimos consolação por estarmos no Senhor Jesus Cristo e consolação em Deus Pai. E agora consolação no Santo Espírito. O Santo Espírito é chamado por Jesus mesmo, lá em João 14, o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador dos crentes, Consolador de almas. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Isso. Eles tinham conforto, consolação no Santo Espírito. Mas veja que a igreja também andava no quê? No temor do Senhor. Nós temos batido bastante nessa tecla, em todas as pregações que temos colocado aqui. Temer a Deus. Absoluta e profunda reverência e obediência para com tudo aquilo que o Senhor nos pede, para com tudo aquilo que está na palavra de Deus. Obediência. Nós nos colocarmos de joelhos diante dele, obedecermos as suas palavras, ainda que não entendamos, mas aceitar. Absoluta reverência. Isso é temer a Deus. E também diz em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, primeiro nós devemos estudar o que é o temor do Senhor para aprender a sermos sábios. A igreja temia a Deus. A igreja era reverente, respeitosa, tremia diante de Deus. Devemos tremer diante de Deus também. Deus tem a nossa vida no poder dele o tempo todo. O Senhor pode fazer o seu coração parar de bater agora ou continuar a bater. Trema diante do Senhor e tema o Senhor. E eles andavam assim em temor, mas por andar em temor a Deus, Deus trazia todo o conforto e consolação no Santo Espírito que ele havia derramado sobre a igreja dele. Em 1 Coríntios 14:3 diz que: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Isso. Profetizar é falar de Deus para os homens. Tira um pouco da mente essa questão de profetizar, é falar que você vai casar numa igreja com um piso brilhante. Eu já vi isso, hein? Está profetizado na sua vida. Não. Esquece essas coisas. Observe bem quando aparece uma profecia dentro da Bíblia e qual o propósito dessas profecias que ocorrem na palavra do Senhor, tá bom? Mas, enfim, aquele que profetiza, o profeta, né, falava de Deus para os homens, recebia a palavra de Deus e entregava para os homens dizendo assim, diz o Senhor, por exemplo. Esse traz, ele diz, nós somos consolados por aquele que profetiza. Pode ler o versículo de novo? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e Consolando. Pela pregação da palavra, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus Pai, por Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nós obtemos consolação desse nosso Deus. Para finalizar, João 14:16. Jesus Cristo diz: E eu rogarei por vós. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus, que ele enviou lá no dia do Pentecoste, está escrito em Atos 2, não é?
enviou sobre a igreja. Mas meu ponto é, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Se era outro, quer dizer que Jesus ele era esse primeiro Consolador que estava ali com os apóstolos e com os discípulos. Jesus Cristo é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o Consolador da igreja. Deus Pai é o Deus das consolações. E por suas palavras, a palavra poderosa, porque a palavra de Deus é tal como Deus é. Ela é santa e ela é poderosa. Por ela também nós somos consolados. Últimos versículos. Palavras para consolar a todos. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses 4:17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Consolai-vos com essas palavras. Em qualquer tempo de nossa vida, nós podemos e deve arder no coração do crente essa consolação, esse desejo de partir e estar com Cristo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Disse o versículo que nós, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, nos consolarmos, que passe o que passe aqui na Terra, a nossa vida não é dedicada aqui. Nós almejamos e olhamos para a pátria celeste, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Nós seremos arrebatados. Irmãos, consolem uns aos outros com essas palavras. Nós estamos aqui na Terra, mas estamos a caminho do lar celeste, de um lar sublime, que é o céu, onde será glorioso. E vigie, porque o Senhor Jesus vem de forma iminente. Não se sabe o dia nem a hora. Vigie, e nós partiremos para transformados num piscar de olhos, transformados em corpos celestes, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora e finalizar o nosso culto. Deus de todas as consolações, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, nós te louvamos porque o Senhor nos deixou essas palavras, palavras que consolam a nossa alma, que trazem alento e vigor, faz vicejar de novo, Senhor, dentro de nós a alegria da salvação, de estarmos em união com o Senhor, de saber que estamos o tempo todo a caminho da glória. Nossa vida não é aqui, a vida verdadeira é lá no céu com o Senhor, vida abundante, vida eterna é com o Senhor no céu. Consola os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão passando por dificuldades nessa hora, Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos irmãos em Cristo, os missionários ao redor do mundo, mesmo os nossos familiares, ó Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que infelizmente estão nos hospitais. E Deus, nessa hora tão afetada nessa pandemia, que nós rogamos a Ti que envie as Tuas consolações àqueles servos Teus que estão trabalhando nos hospitais, ó Senhor, a tantos médicos crentes, enfermeiros crentes, todos ali nos hospitais, aqueles que trabalham na cozinha, em tudo no hospital, Pai, que estão tão expostos a essa pandemia do coronavírus, que o Senhor console os corações deles, sabendo que isso tudo há de passar, mas que a breve e momentânea aflição nem se compara a toda a glória que nós alcançaremos e veremos quando vivermos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, lá no céu. Irmãos amados, em nome de Jesus que nós oramos, e que as consolações do Espírito Santo convosco permaneçam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, irmãos, e até amanhã, se Deus quiser.